Olá, meu nome é Carol Damasceno, eu sou proprietária do Estúdio Damasceno, tenho 21 anos, trabalho na área já faz uns 3 anos, tenho meu espaço, faço procedimentos, ministro cursos também e eu comecei primeiro na parte de estética, atendia no meu quarto e agora eu tenho meu espaço, com a estética, conheci a área da extensão de cílios e meu primeiro curso, logo de primeira, o material que eu usei foi Sobelli. Então a partir dali, a partir do meu primeiro contato, eu já me apaixonei pela marca, comecei a investir no Instagram, comecei a crescer na área, a ter contato com outras masters e me surgiu a oportunidade de virar parceira da Sobelli e hoje é uma marca assim que eu carrego no meu coração, que todas as minhas alunas usam, indico para todo mundo. E primeiramente também, antes de começar a minha aula, eu quero agradecer o convite que a Sobelli me fez de participar desse congresso online com muitas masters incríveis e o tema que eu vou passar hoje para vocês é sobre camadas. Então, anotem tudo, se precisar pausar, rever, ver de novo, anotem tudo, qualquer dúvida que tiver, eu vou deixar o Instagram do meu estúdio, é só me mandar mensagem lá que eu vou respondendo todo mundo. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, aqui eu fiz uma pequena ilustração como se fosse uma pálpebra cortada ao meio. Então, é como se fosse, essas bolinhas aqui é como se fossem nossos cílios. A gente tem 3 camadas, então aqui é a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. Como assim? Nós temos camadas, divisões de cílios, nossos cílios não são somente uma reta, tem uns cílios mais embaixo, uns cílios no meio e uns cílios mais em cima. Então, como que isso funciona? Quando a gente isola, se você se debruçar bem em cima da cliente, você consegue ver, consegue perceber que alguns cílios são mais para cima, mais rente aqui a parte de cima da pálpebra, e alguns cílios estão lá embaixo, quase encostando no pet. Então, nós temos camadas de cílios. Muitas profissionais às vezes fazem a divisão de camada só no olhômetro, então acabam se acostumando os seus olhos a enxergar essas camadas conforme a distância entre os fios, e outras profissionais fazem com a divisão com a fita, que para quem está iniciando acaba sendo mais fácil de fazer a divisão das camadas. Então, a terceira camada é essa camada aqui de cima, quando a sua cliente fecha os olhos, é a primeira camada que você consegue ver na parte rente à pálpebra. E a primeira camada é aquela camada lá embaixo que está quase encostando no pet. Todo mundo sabe, nós sabemos, que o mais importante é preencher 100% dos cílios da nossa cliente. Por quê? O trabalho fica mais bonito e, além disso, a durabilidade da extensão de cílios vai ser maior. Porque quanto mais preenchido, mais tempo vai durar, porque os cílios eles vão se renovando, vão caindo e a cliente ela não vai perceber tanto as falhas. Então, é importante preencher 100%. Porém, a camada que a gente tem que dar a maior prioridade para ela é a primeira camada. Por quê? Se você preenche 100% a terceira camada e deixa a primeira camada sem preencher nada, na hora que a cliente for abrir os olhos, a primeira coisa que ela vai ver são os cílios dela. Ela não vai ver direito o fio do alongamento, porque você vai ter colocado só na parte de cima e não na parte de baixo, que é quando ela vai abrir os olhos e enxergar aquele alongamento de cílios. Então, a gente tenta sempre priorizar a primeira camada, o preenchimento 100% da primeira camada, porque é quando a cliente vai abrir os olhos e vai ficar certinho o alongamento de cílios, ela vai conseguir enxergar direitinho o seu alongamento, mesmo você não conseguindo preencher 100%. Um exemplo são em campeonatos. Em campeonatos é muito importante, quem preencheu o cílio 100% acaba ganhando mais pontos. Porém, o mais importante que as profissionais, que as juradas priorizam é o preenchimento 100% da primeira camada. Se você tiver preenchido 100% a terceira, 100% a segunda camada e a primeira camada não estiver 100% preenchida, você pode perder pontos por isso. Por isso, a gente prioriza o preenchimento 100% da primeira camada. Bom, aqui eu fiz para vocês um exemplo, que é o nosso exemplo do nosso cotidiano, que a gente sempre faz, que é a transição de tamanhos por horizontal. Então, a camada a gente faz a transição de tamanhos por vertical. Então, o exemplo dessa daqui é quando a gente vai fazer, por exemplo, um mapping, a gente vai fazer o alongamento de cílios, a gente faz a transição por horizontal. Porém, tem a transição por vertical, que é a transição de camadas,
que a gente vai dividir em 3 camadas e aí conforme o tamanho que eu medi ali, que eu vi que os cílios da minha cliente suportam, eu vou ir fazendo a transição dessas camadas. Então, existem vários tipos de transição de camada, existe o top line, existe o perfect line e eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, então calma que a gente vai chegar nessa parte. Bom, qual que é a diferença do top line pro perfect line? Primeiro eu vou dar um exemplo para vocês aqui de transição por horizontal, tá? Que é a transição que a gente faz no nosso cotidiano. Que foi aquela que eu coloquei ali no início. Então vamos supor que eu medi o tamanho dos cílios da minha cliente e o máximo que ela suporta é o tamanho 11. Então quando eu vou medir o tamanho dos cílios da minha cliente, eu sempre gosto de passar assim no máximo um tamanho 12, porque quanto menor o tamanho que a gente for usar, maior a densidade do alongamento de cílios. Então eu gosto de sempre usar tamanhos pequenos porque dá uma impressão de mais preenchido. E também a durabilidade acaba sendo maior. Então ou eu uso um fio do tamanho do fio da minha cliente, ou eu uso um fio que seja no máximo passando 2 milímetros do fio natural da minha cliente, ok? Então um exemplo aqui de transição de horizontal. No top line a gente ia fazer só essa parte aqui. Só a parte de transição de tamanhos, tá? Então, top line são tamanhos, tá? Já o perfect line, ele é transição de tamanhos mais curvaturas. Então, essa é a diferença dos dois. A gente está falando de transição de camadas, então seria na transição vertical. Mas eu vou dar o exemplo da horizontal para poder ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, na horizontal, no top line, eu só faria isso. Eu usaria a mesma curvatura pro olho todo, para todos os cílios. Então, por exemplo, eu faria do 8 até o 11, curvatura D, ponto. O 8, tamanho 8, curvatura D, tamanho 9, curvatura D e assim sucessivamente. Agora, o perfect line eu faria a transição tanto de tamanho quanto de curvatura também. Então, vamos supor que eu faça aqui, esse é o mapping boneca. Mapping boneca, eu vou querer evidenciar o centro dos olhos, porque eu vou abrir o olhar da minha cliente. Então, aonde eu vou querer evidenciar, eu vou colocar a minha curvatura mais curvada. Como, por exemplo, eu poderia colocar aqui no início a curvatura CC, no meio a curvatura D e no restante a curvatura CC também. Porque eu quero evidenciar o centro dos olhos da minha cliente. Então, aonde eu vou evidenciar, eu vou colocar minha curvatura D, porque ela é minha curvatura mais curvada. Então, eu venho com CC no início, D no meio e caio de novo com CC. Agora, um outro exemplo seria no mapping gatinho. Bom, se o boneco eu vou abrir o olhar da minha cliente, o mapping gatinho eu fecho o olhar dela, então eu vou puxar o olhar daquela cliente. Então, se no boneco eu vou evidenciar o centro dos olhos, o gatinho eu vou evidenciar o final dos olhos da minha cliente. Então, na transição horizontal, eu poderia colocar no canto interno e canto externo aqui, tá? Então, no canto interno, eu poderia colocar a curvatura C. No centro dos olhos, CC e no final dos olhos, AD. Porque o que eu quero evidenciar é o final dos olhos da minha cliente. Eu quero dar aquela puxadinha. Então, além de usar os tamanhos, eu poderia também usar a transição de curvatura por camadas, só que camadas horizontais. Então, eu venho com C no canto, CC no meio e D no final, para poder fazer essa puxadinha no olho gatinho. Então, essa é a diferença do top line pro perfect line. O top line eu vou fazer transições de tamanhos, né? E o perfect line eu vou fazer transição tanto de tamanho quanto de curvatura. Agora que vocês já entenderam como é que faz essa parte de transição na horizontal, que normalmente é o que nós fazemos no nosso cotidiano, agora eu vou explicar para vocês como que eu vou aplicar o top line e o perfect line na transição de camadas, na vertical. Então, contando primeira camada, segunda camada e terceira camada. Bom,
Vamos supor que eu já medi o tamanho dos cílios da minha cliente e o tamanho máximo que o fio dela suporta é o tamanho 12, tá? Então, eu vou fazer um mapping boneca. Vou vir aqui no máximo tamanho 12, diminuo aqui até o 8 e faço a mesma coisa no canto interno, ok? Então, a primeira camada é aquela camada que tá lá embaixo. Vamos visualizar ela pela lateral. Primeira camada, segunda camada. Bom, então é dessa forma que as nossas camadas estão localizadas. A primeira camada lá embaixo na nossa pálpebra, a segunda camada no centro e a terceira camada lá em cima. Então, se eu medir o tamanho dos cílios da minha cliente, o tamanho máximo que o fio dela suporta é o tamanho 12, a primeira camada vai ser a camada que eu vou colocar o tamanho maior. Por quê? Se eu coloco aqui, vou colocar todo mundo com o tamanho 12. Eu coloco aqui, tamanho 12, tamanho 12 e tamanho 12. Olha como vai ficar desproporcional, tá? Esse daqui é um exemplo, mas olha como vai ficar desproporcional. Vai ficar aquelas pontas lá em cima. Então, quando você já fez uma vez o alongamento de cílios, você percebeu que algumas pontas ficaram muito mais para cima do que as outras, é porque você colocou o tamanho grande na terceira camada, que é essa camada aqui de cima. Então, uma ponta vai acabar ficando mais para cima do que a outra. Pela primeira camada ser lá embaixo, ela não alcança tão pra cima e a terceira camada já alcança bem pra cima porque ela já tá bem em cima dos cílios da nossa cliente. Então, ficaria desproporcional, ficaria um alongamento de cílios mais despontado. Já o top line já tá falando, é um topo perfeito. Então, o top line eu vou bater todos os cílios em uma linha perfeita, em um topo perfeito. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vi que o tamanho dos cílios da minha cliente suporta até no máximo o tamanho 12. E se eu tenho 3 camadas, então eu vou diminuir mais 2 tamanhos. Então, se eu vi que é o tamanho 12 o máximo, eu vou colocar tamanho 12, tamanho 11 e tamanho 10. Para poder todos baterem nessa linha perfeita. Então, eu faria aqui, colocaria o tamanho 12 na primeira camada. Tamanho 11 na segunda camada. E o tamanho 10 na primeira camada. Por quê? O 12 viria aqui, o 11 viria aqui, e o 10, por ser pequenininho, tá vendo que ele não é tão longo quanto o 12? Eles acabariam batendo num topo perfeito, que seria o top line. Então, essa é a diferença do top line para o perfect line. O top line eu vou usar só os tamanhos, então aqui eu faria a transição do 12 para o 11 e do 11 para o 10 conforme as minhas camadas. Então, pela primeira camada ser uma camada muito lá embaixo, o alongamento de cílios tem que ser o tamanho maior na primeira camada para ele conseguir subir e bater junto com os cílios que está lá na terceira camada. Então, sempre a primeira camada vai ser o tamanho maior. Anotem bem isso, sempre a primeira camada vai ser o meu tamanho maior. Então, eu coloquei aqui tamanho 12, tamanho 11, tamanho 10, para dar um exemplo. Agora, se a minha cliente, ela suportasse no máximo um tamanho 10, eu colocaria a primeira camada um tamanho 10, a segunda camada um tamanho 9 e a terceira camada um tamanho 8. Então, eu sempre vou diminuir 2 tamanhos do tamanho maior conforme as minhas camadas. Então, como que isso funcionaria na parte do mapping? Então, aqui eu vou fazer um mapping boneca. E eu medi o tamanho de cílios da minha cliente, o máximo que ela usa é o tamanho 12. Então, o tamanho maior que eu vou usar, eu vou colocar no centro dos olhos. Porque eu vou fazer o boneca e o boneca ele vai evidenciar o centro dos olhos, ele vai abrir o olhar da minha cliente. Então, aqui no centro eu vou colocar o tamanho 12. E aqui vamos considerar que é a minha primeira camada, aquela parte dos cílios lá embaixo,
Quando a cliente abre os olhos, a gente vê a primeira parte dos cílios. Então, vou colocar tamanho 12 aqui, tamanho 11 na segunda camada e tamanho 10 na terceira camada. E aí eu vou diminuindo. Tamanho 11, tamanho 10, tamanho 9. Tamanho 10, tamanho 9, tamanho 8. Tamanho 9, tamanho 8, tamanho 7. E aí eu posso diminuir tamanho 8, tamanho 7, tamanho 6. Normalmente, os nossos canos internos, ele tem duas camadas, às vezes só uma camada. Então, não necessariamente a gente vai vir com 3 camadas aqui. Às vezes a gente só termina no 8 aqui, para poder dar essa diferença. Então, quando você for isolar, você vai perceber que normalmente essas 3 camadas é no centro dos nossos olhos. Agora, no canto interno, ou no canto externo, alguns fios, a gente só encontra uma camada, só encontra um fio. Então, você vai colocar aquele tamanho que terminou próximo da próxima terceira camada. E aí, eu vou fazer a mesma coisa desse jeito aqui. 9, 8, 7 e posso terminar aqui no 8, tá? Porque normalmente nossos canos internos e externos não tem mais que uma camada. Isso você vai vendo conforme os olhos da sua cliente. Então, isso que eu vou fazer aqui era a mesma coisa que eu mostrei pra vocês, o que a gente faz no nosso dia a dia, porém, mudando as camadas. Isso você pode escrever no seu pad com a sua caneta para ficar mais fácil de você conseguir visualizar, de você conseguir enxergar, ok? Esse exemplo que eu dei para vocês é o exemplo do top line, que é o mais simples, porque ele só faz a transição de tamanhos. Agora o perfect line eu faria a transição de curvatura. O boneca, eu sei que a curvatura, a mais curvada, os cílios mais curvados, que seria a minha curvatura D, eu colocaria no centro dos olhos para poder evidenciar o olhar daquela minha cliente. Então, eu colocaria CC aqui, D no centro e CC no restante. Na parte da transição de camadas na vertical, junto com, além do tamanho, também a curvatura, como que eu posso fazer? A gente sabe que as nossas curvaturas é C, CC e D. Então, quando eu vou pular as curvaturas, eu vou pular sempre do C para o CC e do CC para o D. E sempre voltando, tá? Eu nunca vou pular do C, da curvatura C, direta para D. Porque senão vai ficar uma escada, vai ficar a curvatura C e a curvatura D muito curvada. Então, vai dar aquela escadinha, aquela diferença, não vai ser uma transição harmoniosa. Então, eu sempre vou mudar do C para o CC e do CC para o D. Sempre desse jeito, sempre dessa forma. Então, se eu vou sempre colocar o tamanho maior na minha primeira camada, para conseguir bater um no outro, eu vou fazer praticamente uma conchinha com os tamanhos. Então, no Perfect Line, além das camadas, da transição de camadas em tamanhos, eu vou fazer também a transição de camadas com as curvaturas. Então, eu vou uma curvatura grudando na outra para fazer essa conchinha. Como que seria isso? Aqui eu vou colocar, para bater na linha, tamanho 12, tamanho 11 e tamanho 10. Isso no top line. No perfect line eu vou fazer a transição de curvaturas também. Então, eu vou vir aqui com a curvatura D, CC e C. Por quê? A curvatura D vai ser a mais curvada, que ela vai vir e vai abraçar todas. E a C, ela tem que ser menos curvada. Vamos supor, se eu colocasse a curvatura C na primeira camada, a curvatura CC na segunda camada e a curvatura D na terceira camada. A curvatura D, por ser a mais curvada, ia ficar essa parte dos cílios muito levantada e essa parte de baixo dos cílios muito reta. Então, você faria praticamente o alongamento de cílios dessa forma. O que eu quero é deitar todas juntas. Então, eu vou vir com a mais curvada por baixo, a intermediária no meio e a menos curvada na parte de cima. Porque conforme uma abraça a outra, elas vão bater nessa linha perfeita, que é o perfect line.
Então, a gente sempre vai colocar o tamanho maior na primeira camada e a curvatura mais curvada na primeira camada. Então, na primeira camada vai ser sempre mais. E a terceira camada, sempre o menos evidente. Então, primeira camada D, segunda camada CC e terceira camada AC. Para poder abraçar, poder fazer essa conchinha conforme as minhas camadas. Então, sempre na primeira camada o maior tamanho e sempre na primeira camada a maior curvatura, a mais curvada. Então, aqui a gente vai evidenciar e aqui a gente vai harmonizar um pouquinho para não ficar essa coisa despontada. Então, essa é a diferença do top line para o perfect line. O top line eu vou fazer só a transição de tamanhos. E o perfect line, que é a linha perfeita, eu vou fazer transição de tamanhos mais curvaturas, que já é um tipo de alongamento um pouquinho mais difícil, que as profissionais usam para um cílios artístico ou para fazer aquele portfólio super bonito, mas normalmente nos cílios comerciais do cotidiano a gente faz o top line porque é um tipo de transição mais simples, não é tão difícil. Como que eu faria essa transição de curvaturas aqui? Bom, já coloquei aqui para vocês que eu vou usar. Eu vou fazer a transição do C para o CC e do CC para o D. Então, no boneco eu vou evidenciar o centro dos meus olhos. Vou colocar tamanho D no centro para poder evidenciar. Posso vir até aqui com D e aí aqui eu vou diminuindo até chegar no C, no canto interno e no meu canto externo, tá? Então, esse seria o tipo só do meu top line, tá? Fazendo transição de camadas na vertical de tamanho e na horizontal. Fazendo a transição de camadas na horizontal não significa que é o perfect line. O perfect line nós estamos falando somente de camadas na vertical, que é a primeira camada, segunda camada e terceira camada, ok? Que seria isso daqui. Para fazer o perfect line, eu faria a transição de camadas na curvatura na vertical. Então, primeira camada, tamanho maior, que seria o meu tamanho 12, curvatura D. Segunda camada, CC. Terceira camada, C, ok? E assim sucessivamente. D, CC, C. D, CC e C. Essa parte que eu coloquei a curvatura C para ficar menos evidente, para eu conseguir puxar mais esse boneca, eu já venho aqui com CC, CC e C. Então, eu vou mudando as curvaturas conforme a minha transição do mapping. O meu mapping ele vai ser o boneca. Então, o que eu vou evidenciar é essa parte aqui, o centro dos meus olhos. Então, eu vou colocar a minha curvatura mais curvada, que é a D, no centro dos olhos. E conforme eu for caindo para o canto dos olhos, para o canto externo, eu for colocando uma curvatura menos acentuada, eu vou fazendo a mesma coisa nas camadas na vertical. Então, diminuir para o CC, ó, já não usei mais aqui o D, porque o que eu quero evidenciar é essa parte aqui e não aqui. E aí aqui eu já começo a vir só no C. Então, essa parte aqui eu vou colocar o que eu vou evidenciar, tamanho D, tá? Ó, tamanho D. E aí eu vou começando a diminuir, ó, CC, parte de cima C. E aí no canto dos olhos eu vou diminuindo somente pro C. Então, conforme o meu mapping, eu também vou mudando as minhas camadas. Então, para você saber aonde você vai se encontrar ali, qual o tamanho que eu vou colocar na primeira camada, qual o tamanho que eu vou colocar na segunda camada, qual o tamanho que eu vou colocar na terceira camada, primeiro você vai ter que analisar o mapping que você vai usar na sua cliente. Então, você vai analisar qual combina com o olhar dela, se é melhor abrir o olhar daquela cliente, ou se você vai puxar, se você vai levantar, então mapping gatinho, mapping boneca, mapping esquilo, ou se você vai precisar montar um mapping personalizado para aquela cliente. Então, antes de você fazer as suas camadas, você primeiro vai sentar a sua cliente, ver qual mapping você vai usar, qual mapping que vai valorizar o olhar daquela cliente. Depois de feito isso, de você ter feito a marcação de qual canto que você vai evidenciar mais,
você vai ver qual o tamanho que vai ser usado naquela cliente. Então, qual o tamanho máximo que os cílios dela suporta. Lembrando, eu sempre gosto de usar no máximo tamanho 11 ou tamanho 12, no máximo. Depende do tamanho dos cílios da minha cliente, o que o fio dela vai suportar. Então, eu gosto sempre de deixar um tamanho igual o tamanho do fio da minha cliente, porque a durabilidade vai ser maior, porque os dois fios, na hora que for se renovar, vão crescer juntos. Agora, se eu coloco um tamanho muito maior que o fio da minha cliente, aquele fio vai pesar e vai durar menos tempo. Então, avalio os cílios da minha cliente, vou usar ali no máximo tamanho 12, dependendo do que o fio dela suporta. E se eu for querer passar um pouco o tamanho dos cílios maior que os cílios natural da minha cliente, eu vou usar no máximo 2 milímetros, tá? Não posso passar disso, máximo 2 milímetros. Então, analisei o mapping, analisei o tamanho, eu vou fazer a transição de camadas, ok? Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de treino também, de transição de camadas, como que você pode treinar isso primeiro na sua boneca. Então, quando a gente vai usar aquela boneca, normalmente a gente coloca só um cílio de treino. Eu tenho uma dica para vocês que é muito legal, que você pode colocar 3 cílios de treino e aí você já treina as suas camadas, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Tanto na boneca, como que vai ser esse treino na boneca e também em modelo, como que você vai identificar só no olhômetro e como que você vai identificar também com a fita, que é uma das formas mais fáceis. Hoje em dia eu não faço com a fita, eu gosto de fazer no olhômetro, por quê? A impressão que eu tenho e que eu vejo que muitas profissionais têm a mesma impressão que eu, é que quando a gente puxa com a fita, os cílios de baixo, ele acaba ficando muito curvado. Porque você vai puxar a fita, automaticamente você vai puxar os cílios da cliente e vai puxar a pálpebra dela junto. Então, os cílios que você vai colocar, que vai ser a primeira camada, ele vai acabar vindo junto com a fita. E aí os cílios, nós sabemos que quanto mais curvado, mais difícil é a aplicação, mais difícil é a nossa acoplagem. Então eu gosto de fazer no olhômetro lá, olhando sem a fita mesmo, vendo qual meus cílios que está mais próximo do pet, qual meus cílios que está mais para cima. Com isso, eu preciso trazer minha cliente para perto do meu peito, numa altura que ela fique, numa altura do meu ombro, do meu peito, e eu consiga me debruçar, não tanto, mas consiga me debruçar um pouquinho em cima da minha cliente e enxergar aquelas linhas, aquelas camadas com o olhômetro, porque aí eu não vou sentir dificuldade na hora que eu for acoplar, porque os cílios não vai estar tão curvado assim e isso não vai me atrapalhar. Ai, mas Carol, como que você faz para você enxergar sem a fita? Isso eu vou deixar para mostrar para vocês na parte prática, tá? Que eu vou mostrar, mas já agilizando, pinça curva. Então, a pinça curva, ela me facilita muito nessa parte, porque com a pinça curva eu consigo abraçar a minha pálpebra e dar aquela puxadinha na pálpebra. Então, eu consigo dar aquela puxada e quando eu dou aquela puxada, eu consigo visualizar direitinho as minhas camadas. Então, ao invés de usar a fita, eu uso uma pinça curva que me facilita demais. Bom, um dos benefícios da gente fazer a transição de camadas, além de ficar aquela linha perfeita, aquele topo perfeito, aquele alongamento de cílios super alinhado que consegue uma nota 10 em campeonato, a gente também tem os cílios Express. Cílios Express é um cílios feito muito rápido. Normalmente o cílios Express é feito em 1 hora de procedimento ou volume russo em 1h30 de procedimento. Nossa, Carol, mas 1 hora de procedimento, 1h30 de procedimento, não é cílios feito errado? Não é o tufinho? Não é cílios sem isolar? Não. Pode ser, a maioria dos procedimentos feitos em 30 minutos, 1 hora, 1h30, podem ser, dependendo da técnica, podem ser sim cílios feitos errados, sem isolamento e tudo mais. Só que o Cílios Express, a gente vai priorizar a primeira camada. Lembra que eu falei lá no início que a primeira camada é a camada que a gente tem que priorizar, porque é quando a cliente vai abrir o olho dela, é a primeira camada que ela vai enxergar. É aquela camada que na hora que ela olhar no espelho, ela vai ver em primeiro. Então, o Cílios Express é feito normalmente para a técnica de volume russo.
não para a técnica de fio a fio. Técnica de fio a fio a gente preenche 100% dos cílios para ficar um trabalho mais bonito. Então, o volume express ou cílios express, tem várias formas que as profissionais chamam, é um cílios feito mais rápido e é um cílios que a gente vai preencher somente a primeira camada. Isso mesmo, a segunda camada e a terceira camada a gente não vai preencher. Então, é mais rápido porque você só vai ter uma camada ali para você preencher e na hora que a cliente abrir os olhos vai ser como se tivesse preenchido 100%, porque vai ser o que ela vai ver. Ela não vai conseguir enxergar ali que a terceira camada, que a segunda camada não está preenchida, porque na hora que ela abrir os olhos vai ser a primeira camada que ela vai ver. Então, cílios express, as profissionais, elas preenchem 100% a primeira camada e isolam as outras. Então, é um tipo de alongamento de cílios para ser mais rápido, para profissionais que quer fazer uns cílios mais rápido ou para cliente que quer deitar na sua máquina e sair em 1 hora. Esse tipo de alongamento de cílios, ele não tem manutenção. Porque quando a cliente ela for vir daqui 15, daqui 20 dias, ela quase vai estar sem nada de cílios e você vai ter que gastar o mesmo tanto de material para recolocar os fios no alongamento, nos cílios dela, no alongamento dela. Então, esse tipo de cílios express, a gente não faz manutenção, a gente faz sempre aplicação. Então, vamos supor um exemplo, eu cobro no cílios express R$180, R$150. Sempre que a cliente vir, vai ser sempre o mesmo valor, porque você vai estar sempre fazendo uma nova colocação. Por conta de você só preencher a primeira camada, é um cílios que vai ser mais rápido, porém a durabilidade também dele vai ser menor, vai ser inferior a uma durabilidade de um alongamento de cílios que você preencha 100%. Então, o cílios express eu vou preencher somente a primeira camada, e esse tipo de alongamento de cílios é mais fácil você fazer com a fita. Então, você vai puxar ali com a fita a segunda e a terceira camada e soltar a primeira camada com a pinça, que isso eu vou mostrar para vocês na parte prática. Então, prendeu a segunda e a terceira camada com a fita, a segunda camada eu solto com a pinça, vai ficar ali só a primeira camada, preenchi a primeira camada, solto a fita, penteio os cílios da minha cliente, beijo, tchau. Então, é um tipo de alongamento que você só vai preencher a primeira camada da cliente, tipo de alongamento mais rápido, porém com uma durabilidade menor. Então, você pode incluir isso nos seus procedimentos, porque às vezes tem cliente que só consegue um tempo na hora do almoço, ou antes de ir para o trabalho, depois que chegou do trabalho, ou tá corrida, não consegue tanto tempo. Você consegue fazer esse tipo de alongamento de cílios e ter sempre ali o valor de uma nova colocação. Então, transição de camada serve tanto para você ter um alongamento de cílios perfeito, que não fique aquele alongamento de cílios despontado, que fique aquela transição perfeita. Outra, para fazer um tipo de alongamento de cílios mais rápido. E também a transição de camada, ela te facilita na hora do isolamento. Então, dependendo, você puxando os cílios com a fita, você vai ter menos camada para isolar. Então, o seu procedimento pode acabar sendo mais rápido do que o que você pensa. Você pode acabar conseguindo otimizar o seu tempo no alongamento de cílios por conta da transição de camada, por você não ter ali 2, 3 camadas para você preencher. Então, você vai puxar com a fita, vai ter uma camada só, isolou, preencheu a primeira camada, solta a segunda. Vai preenchendo, solta a terceira. Então, vai ser mais fácil na parte do isolamento, porque você vai ter menos fios para isolar. Então, essa foi a parte teórica. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem no meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês, tá? @estudiodamascenaSP. Pode me mandar mensagem, pode tirar as dúvidas. E agora, depois da nossa parte teórica, eu vou vir com a parte prática para vocês, ensinando como você pode fazer esse treino na boneca, como que você pode treinar isso com a boneca, com a cabeça de boneca, e também como que você vai fazer isso no seu dia a dia ou em algum campeonato na sua modelo real. Então, fica aguardando aí para a próxima aula. Gente, chegamos aqui na nossa parte prática. Eu já coloquei a minha boneca aqui com os pets, tá? E esses daqui são os cílios de treino. Esses cílios de treino vocês vão encontrar na Sobelli também. Então, normalmente, o que a gente faz em curso de iniciante? A gente coloca só uma fileira de cílios para a aluna poder aplicar em uma fileira de cílios.
Agora, para você conseguir treinar as camadas e ter uma noção da distância das camadas, de como isolar, e isso te facilitar, na hora de você chegar na sua modelo real, você pode colocar 3 camadas de cílios. Então, 3 de um lado e 3 do outro, já que nós vamos isolar em 3 camadas na hora de aplicar os cílios da nossa cliente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês como é que faz mais ou menos, e aí vocês reproduzem aí e podem me mandar foto depois que eu vou avaliando também. Bom, coloquei as 3 camadas aqui, então você vai ter noção mais ou menos na hora que você for isolar, você vai conseguir enxergar qual camada tá mais perto do pet e qual camada tá aqui mais pra cima. Lembra, a primeira camada é a camada mais importante, então é a camada que tá mais próxima do pet. E aí, isso te facilita também, ó, na hora de você isolar, pra você ter uma noção quando você chegar na modelo real. Não fica tão fácil como ficaria só na boneca. E aí você já treina essa dificuldade para quando chegar na modelo real, você ser mais ágil e mais rápida. Então, como que eu faria aqui? Vamos supor que eu medi o tamanho dos cílios dessa cliente e o tamanho máximo que ela suporta seria um tamanho 12. E eu vou fazer o efeito boneca. Então, eu vou riscar aqui o centro dos meus olhos, né? Que seria o início e o final da íris da minha cliente. Primeira camada, tamanho 12. Segunda camada, tamanho 11. E terceira camada, tamanho 10, que seria essa camada aqui de cima. O último fio que eu coloquei, a última fileira de cílios, é a minha terceira camada. E aí, eu vou diminuir aqui. 11, 10, 9. 10, 9, 8. 9, 8, 7. E reproduzo a mesma coisa do outro lado. 10, 9, 8. 9, 8, 7. E aí, lembra que eu falei que o início, normalmente, a gente não tem tantos cílios, não tem tanta camada? Isso que eu falei pra vocês é na modelo real. Na boneca vai ter, porque a gente colocou um cílios artificial. Então, vai ter bastante camada aqui também. Mas na modelo real, vocês podem terminar só com um número. Então, só com o número 8 aqui e só com o número 8 aqui. E aí, vocês vão isolando conforme as camadas. E aí, vocês podem fazer esse tipo de treino no olhômetro, que aí vocês vão conseguir enxergar qual camada, qual que é a primeira camada, qual que é a segunda camada e qual que é a terceira camada. Já na modelo real, eu vou mostrar pra vocês como que você vai puxar com a fita. E aí, isso vai te facilitar muito mais. Então, puxando com a fita, vai te facilitar. E pode atrapalhar no caso de... Porque você vai conseguir, na hora que você puxar com a fita, você vai acabar curvando os cílios da sua cliente, como eu disse lá na nossa aula teórica. E
no olhômetro vai te dificultar na parte das camadas, porque você vai ter que isolar mais, vai ter que treinar o seu olho, tudo isso é parte de treino, tudo isso a gente tem que treinar todos os dias. Só que vai te facilitar na hora da acoplagem, porque os cílios não vai ficar tão curvado. Então, esse é um tipo de dica de treino para vocês treinarem o isolamento de camada. E eu vou mostrar agora também na modelo real para vocês saberem como que eu faço com a parte da fita. Lembrando que a fita tem que ser sempre uma fita com pouca cola. Então, pegou aquela fitinha, vai tirar bastante a cola dela na palma da sua mão para poder colocar na sua cliente.